O usuário me pediu para traduzir um texto longo e dramático, escrito em Azeri, para o português do Brasil. O texto descreve o acidente do voo 812 da Air India Express, que ocorreu em Mangalore, Índia, em 22 de maio de 2010. O texto original possui uma narrativa bastante emocional e poética, com frases de efeito, perguntas retóricas e uma estrutura que remete a um roteiro de vídeo. Minha tarefa é manter a intensidade, a dramaticidade, a riqueza de detalhes e emoção do texto, traduzindo-o para o português brasileiro de forma fluida e natural, sem perder a essência da escrita original. O pedido enfatiza a importância de preservar a veia dramática e a atmosfera do texto, além de evitar uma diminuição significativa no número de caracteres. O texto aborda a negligência dos pilotos, o erro de julgamento, o excesso de confiança e a subsequente tragédia que resultou na morte de 158 pessoas. Também menciona o milagre dos 8 sobreviventes e as lições aprendidas pela indústria da aviação após o acidente. A tradução deve capturar todos esses elementos com a mesma força e impacto. Começarei a tradução, parágrafo por parágrafo, mantendo a estrutura original e adaptando a linguagem para o português brasileiro, prestando atenção à escolha de palavras, ritmo e entonação. O objetivo é que o texto traduzido soe como se tivesse sido escrito originalmente em português para o mesmo propósito. Vou traduzir as partes que se parecem com chamada de vídeo e as partes narrativas, unindo-as em um único texto, como solicitado. Traço. Você já parou para pensar quem controla os movimentos daquela imensa ave de ferro no céu? E como um momento de descuido nessa direção pode levar a uma tragédia? Em 22 de maio de 2010, no aeroporto de Mangalore, tudo começou como um dia comum, mas em um instante, todos os sonhos, esperanças e desejos foram destruídos. O que aconteceu? Por que os pilotos foram tão negligentes? Como o orgulho e o excesso de confiança deles afetaram o resultado? Porque o voo 812, um avião vindo de Dubai para a Índia, estava tão rápido ao pousar no aeroporto de Mangalore? Porque ele derrapou no final da pista e caiu em um barranco. A causa de tudo foi um pequeno erro dos pilotos, ou havia outro segredo? O fato de o incidente ter sido tão incomum e inesperado chocou a todos. Um segredo inesperado se esconde por trás dessa tragédia. Esse evento se tornou um ponto de virada no mundo da aviação. Se você estiver pronto, vamos mergulhar juntos nessa história misteriosa. Se essa história também despertou seu interesse, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Uma grande sombra se movia no céu, como uma pesada ave de ferro, naquela longa, mas geralmente tranquila rota de Dubai para a Índia. À medida que o ar se aproximava da cidade de Mangalore, na Índia, ele se tornava tão quente que quase sufocava, como se a própria Terra estivesse criando uma pressão contra aquele peso no céu. Dentro da aeronave, havia um certo alívio com a aproximação do fim da jornada. As crianças olhavam pela janela, observando as nuvens se espalharem como algodão e, às vezes, aparecerem como uma parede à sua frente. Alguns fechavam os olhos, exaustos, enquanto outros conversavam com a empolgação de ir voltar para casa. Cada um deles embarcou neste voo para se reunir com suas raízes, seus entes queridos, as pessoas amadas que os esperavam em Mangalore. Em cada som interno do avião, em cada leve tremor, havia esperanças e sonhos para o futuro. Mas ninguém sabia que uma sombra pesada cairia sobre essas esperanças e sonhos. O capitão Zlatko Gluzdik e o primeiro oficial H.S. Ahluwalia, pilotos experientes, estavam sentados na cabine. Gluzdik era um piloto com centenas de voos sob seu cinto, carregando o cansaço e experiência de incontáveis viagens. Mas às vezes, até os pilotos mais experientes podem ser vítimas de um jogo cruel do destino. À frente deles, estava a curta e chamada mesa de pouso do aeroporto de Mangalore, cercada por encostas íngremes e parecendo uma trilha estreita. Pousar ali sempre foi um risco devido às encostas circundantes e à pista curta. Mas eles acreditavam que poderiam superar esse risco com sua experiência. Essa crença, às vezes, substitui a cautela. E foi exatamente essa a situação. No final do voo, normalmente, os pilotos devem estar totalmente prontos para o pouso 15 a 10 minutos antes. Mas neste voo, as coisas se desenrolaram de forma diferente. Os pilotos pareciam sonolentos e despreocupados antes do pouso. Até mesmo nas gravações da cabine, a fadiga e a falta de interesse em suas vozes eram claramente perceptíveis.
Parecia que este voo era apenas um trabalho diário para eles e que eles não viam a valor em fazer o menor esforço. Essa indiferença na cabine, uma falta de tensão que até mesmo um observador externo poderia sentir, foi o primeiro sinal de que o protocolo tradicional estava sendo violado. O avião não deu muitos dos passos que precisava para se preparar para o pouso, como se estivesse sonhando e simplesmente se deixasse levar pela correnteza. Ao se aproximarem da pista do aeroporto de Mangalore, uma certa agitação nos pilotos foi sentida. Talvez fosse um arrependimento tardio. A pista estava se aproximando mais rápido do que o esperado. No procedimento normal, a aeronave não deveria estar abaixo de uma certa altitude para o pouso. Mas eles se aproximaram muito do final da pista. As conversas com o controle de tráfego aéreo tornaram-se cada vez mais tensas. O avião estava rápido. Excepcionalmente rápido. As gravações da cabine provaram que o primeiro oficial Alvalia estava preocupado que o pouso falhasse e sugeriu ao piloto Gluzika que fizesse uma arremetida, ou seja, cancelasse o pouso e subisse novamente. Ele repetiu essa sugestão várias vezes, como se estivesse tentando salvar a vida de todos os passageiros, e não apenas a sua. Mas Gluzika parecia não ouvir sua preocupação, sua súplica. Ele confiava tanto em sua própria experiência e no orgulho que pensou que, por nunca ter cometido um erro em seu trabalho até aquele dia, não cometeria um desta vez. Gluzika estava insistindo em pousar no aeroporto de Mangalore, embora pudesse ver que o avião estava mais alto e mais rápido do que o necessário para o pouso. Ele ignorou todos os protocolos, todos os avisos, e até mesmo as súplicas de seu primeiro oficial. Seu objetivo, seu único objetivo, era completar o pouso com sucesso, provar a si mesmo que estava certo contra todos e tudo. Isso não foi um simples erro, mas uma tragédia causada pelo orgulho de um piloto e seu excesso de confiança. Ele estava tão seguro de que poderia mudar a situação, que poderia corrigir aquele erro, que essa confiança o fez ter razão e também causou a tragédia. O voo 812 não conseguiu pousar na hora certa. Parecia que o próprio piloto estava com pressa, tentando pousar não no início, mas no meio da pista. O avião estava muito alto do chão e a pista estava quase acabando. No último momento, como se um milagre estivesse para acontecer, a aeronave sentiu a queda do nariz do piloto. O avião colidiu com o chão, mas no meio da pista. Este não foi apenas um erro, mas um erro cometido intencionalmente. No momento do toque, a velocidade não diminuiu. Tudo se movia rapidamente para frente. O avião foi lançado para frente como se fosse uma parede. O final da pista veio mais rápido do que o esperado. E então um abismo escuro, uma encosta íngreme, apareceu. O enorme corpo do avião, arrastando-se, seguiu em direção a este precipício. Este não foi apenas um pouso, mas um suicídio sem um fim conhecido. E o piloto não estava cometendo esse suicídio sozinho. Ele levou 158 vidas, 158 sonhos, 158 desejos com ele. A única culpa deles era ter comprado um bilhete para o voo errado. A aeronave caindo do final da pista e descendo uma encosta íngreme causou um momento de choque, seguido por um grito de horror. A visão de 158 pessoas em risco de acidente de perder suas vidas era iminente. Este foi o resultado não apenas do erro de um piloto, mas também da perigosa pressão da pista curta e das encostas ao redor do aeroporto. O acidente, como se estivesse provando o inevitável de uma tragédia. A aeronave colidiu com a encosta íngreme no final da pista. O corpo de metal se despedaçou como um pedaço de papel. Estilhaços, chamas, fumaça cobriram tudo. Pânico, gritos e então um longo e terrível silêncio. O silêncio era um silêncio eterno. Naquele momento, várias famílias foram separadas de suas vidas para sempre. Mas essas famílias foram as vítimas do orgulho e do erro do piloto. Este não foi apenas um acidente, mas uma tragédia causada pela decepção de um piloto. Tudo aconteceu em um instante, em um momento de fúria momentânea. Assim que o avião caiu do final da pista, o som assustador do metal foi ouvido. Os passageiros, alguns ainda dormindo, outros ainda conversando com a empolgação de chegar em casa, de repente começaram a gritar. Os gritos dessas pessoas, que tentavam pela última vez salvar suas vidas, misturaram-se ao som do metal se partindo. À medida que o avião descia a encosta íngreme, os objetos, as malas e as pessoas dentro da cabine se misturaram uns com os outros. Este não foi um acidente, mas a abertura de um inferno. Muitos sentiram que a morte deles estava chegando. Um momento de medo, depois o silêncio.
Este foi o fim de todas as esperanças, todos os sonhos. Os sonhos de ninguém, os desejos de ninguém se tornaram realidade. O avião colidiu com o fundo da encosta e pegou fogo instantaneamente. As chamas queimaram vidas, sonhos e desejos. Mas entre as chamas, algumas pessoas ainda estavam vivas. Elas eram um pequeno número de pessoas que conseguiram escapar deste inferno. Neste trágico acidente, 158 pessoas morreram. Cada uma delas era uma mãe, um pai, um filho, uma irmã, um irmão. Cada um deles tinha uma razão para viver, um desejo. As vidas deles foram queimadas por causa do orgulho e do excesso de confiança do piloto. Mas neste terrível acidente, um milagre aconteceu. Entre os destroços do avião, havia 8 pessoas que ainda respiravam, que ainda estavam vivas. Elas conseguiram sobreviver a este inferno. Isso não foi um milagre, mas apenas uma chance. As histórias delas deveriam gritar nos ouvidos de todos, nos corações de todos. Um dos sobreviventes foi Abdullah Padikal, de 24 anos. Um jovem empresário, Abdullah estava voltando de Dubai para sua família em Mangalore. No momento do acidente, ele estava sentado em seu assento, perto da porta. Quando o avião caiu do barranco, a porta se partiu e Abdullah foi rapidamente lançado para fora, no meio das chamas e da fumaça. Seu corpo sangrava, seus ossos estavam quebrados, mas ele estava vivo. A vida de Abdullah foi o resultado de apenas uma chance, apenas um milagre. Ele caiu no chão e olhou ao redor. Em todos os lugares havia horror, medo e fogo. Ver pessoas morrendo na frente de seus olhos, ver suas vidas queimando, tornou-se um trauma inesquecível para ele. Outro sobrevivente foi G.K. Vazant. Ele estava sentado na cauda do avião. No momento do acidente, a cauda do avião se partiu e ele caiu em um vazio. Este não foi um momento de morte, mas um momento de salvação. Ele se levantou do chão, tentando se manter longe das chamas do avião em chamas. As feridas em seu corpo eram profundas, mas ele estava vivo. Vazant era uma das raras pessoas que sobreviveram a esta terrível tragédia. Ele se tornou uma testemunha de um milagre, um símbolo de salvação. As histórias dessas duas pessoas mostram o horror do acidente, as consequências do erro do piloto. Este não foi apenas um acidente de avião, mas o fim da vida, dos sonhos e dos desejos de uma pessoa. As vidas de 158 pessoas terminaram por causa do orgulho e do excesso de confiança de apenas um piloto. Este trágico acidente serviu como uma grande lição no mundo da aviação. Todos, pilotos, aeroportos, companhias aéreas, precisavam aprender com este acidente. Todos deveriam ter aprendido como um simples erro, um simples orgulho, pode levar a consequências tão terríveis. Os destroços do avião, os corpos queimados, as chamas cobriam tudo. Mas no meio desta terrível cena, ainda havia 8 pessoas que tentavam viver. Elas eram o símbolo de um milagre, de uma esperança, de uma salvação. As histórias delas deveriam gritar nos ouvidos de todos, nos corações de todos. Este acidente não foi apenas o erro de um piloto, mas também o fim da vida, dos sonhos e dos desejos de uma pessoa. Ele levou 158 vidas, 158 sonhos, 158 desejos com ele. A única culpa deles era ter comprado um bilhete para o voo errado. Este trágico acidente serviu como uma grande lição no mundo da aviação. Todos, pilotos, aeroportos, companhias aéreas, precisavam aprender com este acidente. Todos deveriam ter aprendido como um simples erro, um simples orgulho, pode levar a consequências tão terríveis. Este não foi apenas um acidente de avião, mas o fim da vida, dos sonhos e dos desejos de uma pessoa. Ele levou 158 vidas, 158 sonhos, 158 desejos com ele. A única culpa deles era ter comprado um bilhete para o voo errado. Este foi um acidente, não uma tragédia causada pela decepção de um piloto. Este trágico acidente serviu como uma grande lição no mundo da aviação. Todos, pilotos, aeroportos, companhias aéreas, precisavam aprender com este acidente. Todos deveriam ter aprendido como um simples erro, um simples orgulho, pode levar a consequências tão terríveis. Na sua opinião, a causa desta tragédia foi apenas um erro do piloto, ou havia outros fatores que levaram a esta tragédia? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Os destroços do avião, os corpos queimados, as chamas e a fumaça, e no meio de tudo, as 8 pessoas que ficaram, foram as testemunhas mais terríveis e ao mesmo tempo mais milagrosas do acidente.
Eles não foram apenas sobreviventes, eles foram a prova viva desta grande tragédia que aconteceu. Às vezes, o destino de uma pessoa muda com uma decisão de alguns segundos. E neste terrível acidente, esses poucos segundos custaram as vidas de centenas de pessoas. As 8 pessoas sobreviveram, não por acaso, mas talvez por uma segunda chance que lhes foi dada por uma força divina. As histórias delas deveriam gritar nos ouvidos de todos, nos corações de todos. Foi um protesto em memória das 158 pessoas que morreram, para que os culpados recebessem seu castigo. Esta tragédia foi uma grande lição na indústria da aviação. Questões como a fadiga dos pilotos, a gestão de suas horas de trabalho, a segurança dos aeroportos, a educação e a experiência dos pilotos foram novamente discutidas. Todos precisavam tirar algumas lições do acidente. Mas, acima de tudo, todos não deveriam esquecer a verdadeira causa desta tragédia, o fator humano, o erro humano. Às vezes, até os sistemas mais seguros e confiáveis podem ser vulneráveis a erros humanos. Neste acidente, a principal culpa dos pilotos foi a decisão de continuar o pouso, em vez de fazer uma arremetida, mesmo estando na velocidade e altitude erradas para o pouso. Este foi o indicador mais claro de sua negligência e excesso de confiança. Esta decisão custou a vida de 158 pessoas. Eles foram as vítimas da negligência, do orgulho e do excesso de confiança dos pilotos. A memória deles nunca deve ser esquecida. Esta tragédia não foi apenas a queda de um avião, mas o trágico resultado do orgulho, da negligência, do erro humano. Isso nos lembra, a cada um de nós, como cada decisão que tomamos em nossa vida, cada erro, cada negligência pode levar a consequências terríveis. Após o acidente, a investigação que se seguiu revelou as causas desta tragédia. Às vezes, a realidade é mais amarga do que os pesadelos mais assustadores. As gravações da caixa preta mostraram a negligência e o descuido dos pilotos de manhã cedo, no momento em que a fadiga e a distração são mais intensas. Eles haviam violado muitas regras e protocolos. Mesmo com as condições geográficas ao redor do aeroporto de Mangalore dificultando o pouso, os pilotos decidiram arriscar. Este não foi apenas um erro, mas um risco consciente, um descuido consciente. 158 pessoas inocentes morreram por causa da negligência deles. Eles foram as vítimas do orgulho e do excesso de confiança dos pilotos. Este acidente também trouxe à discussão a estrutura da mesa do aeroporto de Mangalore. Alguns argumentaram que este aeroporto não era seguro, que permitir pousos em um local como este era um crime em si. Mas a realidade era que existem muitos aeroportos como este em todo o mundo, e dezenas de aviões pousam neles todos os dias. Isso significa que o problema não estava no próprio aeroporto, mas na preparação, experiência e, o mais importante, na atenção dos pilotos que pousavam neste aeroporto. Às vezes, até os pilotos mais experientes podem cometer os erros mais simples. Mas este erro custou a vida de 158 pessoas. Quando as causas foram reveladas, havia uma rebelião, uma raiva nos corações de todos. Eles eram inocentes, as pessoas gritavam. Eles foram as vítimas da negligência dos pilotos. Este não foi apenas um acidente, mas um crime. O orgulho e a negligência dos pilotos levaram 158 vidas. Essas palavras foram a rebelião que saiu da boca da família de cada vítima. Além da dor da perda de seus entes queridos, eles também lutavam com a raiva da negligência que causou essa perda. Após o acidente, a indústria da aviação começou a mudar seriamente. As horas de trabalho dos pilotos, os sistemas de gerenciamento de fadiga, os procedimentos de pouso dos aeroportos foram revisados. Cada morte, cada perda, era um aviso para evitar futuras tragédias. Mas essas mudanças não trouxeram de volta as 158 vidas. Eles não eram apenas um número estatístico, eles eram pessoas cujos sonhos, desejos e vidas foram interrompidos. A memória deles nunca deve ser esquecida. Em cada voo, em cada pouso, devemos lembrar desse evento trágico. Cada um de nós deve entender como cada decisão que tomamos em nossa vida, cada erro, cada negligência pode levar a consequências terríveis. Esta tragédia nos ensina a ser mais responsáveis, mais atenciosos, mais cautelosos. Esta tragédia é a história de 158 pessoas inocentes que foram vítimas da negligência, do orgulho e do excesso de confiança dos pilotos. Este não foi um acidente, foi um crime. Este foi o trágico resultado do orgulho de um piloto, de uma negligência. E isso nunca mais deve acontecer.
Obrigado por assistir a esta história. Se esta história te fez pensar, não se esqueça de curtir nossos vídeos e se inscrever no nosso canal. Lembre-se, a coisa mais importante na vida é entender como até o menor erro pode levar a consequências terríveis. Esteja sempre atento.